Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim. E hoje eu trago para vocês mais uma aula de matemática que eu espero que seja sucesso, né? Porque se você está aqui é porque você está batalhando algo. Seja passar de ano, passar num concurso, aprender alguma coisa. E eu sou privilegiado em poder te ensinar alguma coisa, né? E se você acha que faltou alguma coisa nessa aula, bota aí nos comentários. Vamos trocar informações, né? Porque a gente aprende a cada dia que passa. Lembrando, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu comentário, compartilha, curte, faz tudo aquilo que você sabe que é sucesso no YouTube, né? E agradeço que isso aí só incentiva cada vez mais eu continuar esse trabalho que eu adoro. Agora chega de papo e vamos à aula. Vamos lá então, pessoal. Trago para vocês a terceira parte de exercícios sobre pirâmide, né? Onde eu trago para vocês algumas questões de volume, área lateral e volume de tronco, né? Então, nada melhor do que começar pela questão de número 1. Questão do ITA. Seja uma pirâmide de base hexagonal e altura 10 metros. A que distância do vértice devemos cortá-la por um plano paralelo à base, de forma que o volume da pirâmide obtida seja 1/8 do volume da pirâmide original. Bom, já começa lá, não tem esse desenho, eu coloquei aqui para ilustrar. E aí você já começa vendo, né? A questão aqui já tem um peso danado. Você pode ser seduzido a desistir logo aqui, né? Nessa primeira parte, mas insiste que você vai ver que o resultado é muito bom. Seja uma pirâmide de base hexagonal, né? 6 lados, e altura 10 metros. A que distância do vértice devemos cortá-la por um plano paralelo? Então eu quero cortá-la, né? A que distância do vértice eu quero fazer esse corte paralelo à base original. Eu tenho que fazer esse corte aqui. A que distância do vértice, ou seja, a que distância, eu vou chamar de alturinha. A alturona, ele dá que é 10. Beleza? Fica comigo para não se perder. A que distância do vértice devemos cortá-la por um plano paralelo à base, de forma que o volume da pirâmide obtida seja 1/8 da pirâmide original. Então, a ideia aqui é a seguinte. Eu posso relacionar o voluminho com o volumão, né? No caso, o volume da pirâmide menor, dessa parte aqui de cima, está para o volume da pirâmide maior, que é toda ela, assim como a alturinha está, né, a altura da pirâmide menor, está para a alturona, a altura da pirâmide maior. Só que tem um porém aqui. E esse porém você vai conseguir aprender, para nunca esquecer, da seguinte maneira. Volume é centímetro ou metro cúbico, né? E a altura é centímetro. Eu não posso relacionar centímetro cúbico com centímetro. Então, o que a gente faz? Eleva o que está centímetro ao cubo, dessa forma. Porque as pessoas esquecem se eleva ao quadrado, se eleva ao cubo, quando eleva, quem eleva. Então, pensa dessa forma. Volume, metro, centímetro cúbico. Altura, metro ou centímetro. Então, precisa estar elevado ao cubo para ter relação. Beleza? Então, vamos substituir o que a gente sabe. Ele quer, gente, que o voluminho seja 1/8 do volume todo. Pode multiplicar cruzado. 8 voluminho é igual a volumão. Fica mais fácil assim. Então, no lugar do Vzinho, é Vzinho ainda. No lugar do Vzão, é 8 Vzinho. Show de bola. Ah, Valentim, se eu substituísse direto, botasse 1/8 aqui no Vzinho, ia dar certo também do mesmo jeito. Igual a alturinha, que eu não sei, a distância que ele quer, está para a alturona, que ele dá, que é 10 ao cubo. Beleza? Então, cortando aqui, o que eu tenho? H ao cubo sobre 10 ao cubo igual a 1 sobre 8. Tem uma maneira rápida e uma maneira longa de fazer isso. Vou fazer a longa. H ao cubo é igual a 1000 vezes 1 é 1000, dividido por 8. Então, 1000 dividido por 8 é metade da metade da metade da metade.
Você pega metade 3 vezes. Metade de 1.000 é 500, metade de 500 é 250, metade de 250 é 125, cuja raiz cúbica é 5. Beleza. Qual era a maneira mais prática? Daqui para cá, ó, tá vendo? Se eu tenho que h sobre 10 ao cubo é igual a 1/8, eu posso passar esse cubo tirando raiz cúbica. Olha que bonitinho. Raiz cúbica de 1/8, olha que fofo. Então, h sobre 10 é igual a raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica de 8 é 2. Passa o 10 lá para riba, 10 sobre 2, 5. Também é a mesma, né, o mesmo volume de conta aqui, então não tem um benefício tão grande, um ganho não é absurdo. E o que significa isso? Significa a primeira lição que eu deixo para vocês na aula de hoje. Né? A altura é 5, a distância é 5, mas a lição mais importante é que se você tem uma pirâmide e futuramente vai ter cone e parti-lo exatamente ao meio, a razão de volume é 1/8 para tudo. Exatamente. Não é meio a meio, né? Tem o corneto, né? Aquele sorvete. Se você parti-lo exatamente ao meio para dividir com alguém, você não está dividindo irmãmente, né? Você está dividindo o quê? A parte de cima vai ficar com 7/8 e a parte de baixo vai ficar com 1/8 do volume todo. É uma diferença bem grande. Beleza? Vamos seguir. Questão de número 2, também não tinha figura, eu coloquei para ilustrar. Uma pirâmide tem como base um quadrado de lado 1. Então, já coloca um aqui para a gente não esquecer. E cada uma de suas faces laterais é um triângulo do tipo equilátero, também de lado 1, né? Porque a base aqui é 1, ó. Então, a área do quadrado que tem como vértices, presta atenção, os baricentros de cada uma das faces laterais. Então, gente, a face lateral tem o baricentro, né? Tem o baricentro dessa aqui, tem o baricentro da de lá de trás e tem o baricentro dessa aqui que está para trás também. Quando você conectar, você vai ter um quadrado, né? A própria questão já afirma isso, então você não tem que provar que é quadrado. Ele quer saber a área desse quadrado aqui. Pode parecer muito difícil, mas eu vou fazer bem parecido com essa número 1. Só que aqui eu analisei volume para altura. Aqui eu vou fazer uma semelhança, onde eu vou usar área e a altura da face. Como assim? Eu vou pegar o mesmo quadrado, só que na base. Esse aqui é o pulo do gato. O mesmo quadrado, só que na base, para eu poder fazer a nossa semelhança, né? Então, esse quadrado azul tem o quadrado vermelho e da onde vai sair a razão de semelhança? Por incrível que pareça, vai sair da altura do triângulo equilátero. Muito bem. Então tá, por que eu botei aqui a altura do triângulo equilátero? Pelo seguinte fato, eu vou ter nela uma proporção que vocês já conhecem, né? Lembra do 2/3 para 1/3? Como assim, Valentim? Você tem lá um triângulo equilátero e no baricentro, né, você tinha uma proporção de 2/3 da altura na parte maior e 1/3 da altura na parte menor. Então é isso que eu vou usar aqui. Você tem a altura toda, né? Você vai ter a altura toda. E aqui, daqui até aqui, que é onde eu quero, você vai ter 2/3 dessa altura toda. E aí fica fácil, porque olha só, se você tem lá a altura menor, 2/3 de alturinha, está para a altura toda, que é a altura da face. Está para a área da base, vou chamar de azinho, assim como está para a área da base maior, azão. Dessa forma você tem uma semelhança. Só que assim como eu analisei quem ficava ao cubo, aqui eu vou ter que analisar quem fica ao quadrado. Por quê? Porque área é metro ou centímetro quadrado e a altura é só centímetro. Então eu preciso fazer o quê para ficar, né, equivalente? Eu preciso elevar as alturas aqui, tudo ao quadrado. Pronto, daqui já sai a resposta e eu vou te mostrar. Você pode cortar o H com H, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, vai sobrar só o 2/3 elevado ao quadrado. A áreazinha é o que nós queremos, a área maior é essa base aqui. Tem duas maneiras de eu fazer, né? Uma aqui que não é muito prática, se tudo é 1, aqui é meio, e aqui é a diagonal de um quadrado de lado meio, que vai ser o quê?
lado raiz de 2, ou raiz de 2 sobre 2. E aqui também raiz de 2 sobre 2. A área de quadrado é um lado vezes o outro, ou o lado ao quadrado. Então, a área da base maior, da base azul, vai ser raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que dá 2 sobre 4, que dá meio. Essa maneira está certa, mas eu achei muito longa. Se você observar a figura, sempre entenda como um bolo e suas fatias, né, em seus pedaços. Você nunca, né, vai ralar tanto, você vai economizar tempo. Por quê, Valentim? Porque, olha só, esse quadradão da base, ele está dividido assim, ó, no azul. Tá vendo? Dá uma olhada aqui para você pegar essa ideia bem mais prática. Ah, vou ter que desenhar isso. Não, se lembrar, vai bater o olho e vai ver. Bater o olho e vai perceber, na verdade. O que está acontecendo ali? Eu quero essa área azul. E essa área azul, você está tendo o quê? Parte aqui no meio, para você entender. Você divide o quadrado em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Só que lhe interessa quantos pedaços? 1, 2, 3, 4. Então você quer metade. Se a área do quadrado é 1 vezes 1, 1, metade é meio. Beleza? Assim fica muito mais prático, acredito eu. Dá uma treinada que vale a pena. Então aqui é meio. Vamos lá. Como é que resolve isso? Simples, vou fazer aqui para ganhar mais espaço. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, esse 2 sobe. Vai ficar o quê? 2A normal sobre 1. Tudo bem? Bom, para isolar o A, esse 2 tem que passar para cá. Ou você pode simplesmente simplificar o 2 e o 4. Fica 1 e fica 2. Moral da história. A área da sua base adquirida, a base menor, é o quê? 2 nonos, que é a letra D de dado. Beleza? Vamos seguir. Questão de número 3. Uma caixa de um perfume tem o formato de um tronco de pirâmide quadrangular, regular, fechado. Para embrulhá-la, Pedro tirou as seguintes medidas. Aresta lateral 5 centímetros, né? E a aresta das bases 8 centímetros e 2 centímetros. A quantidade total de papel para embrulhar esta caixa, supondo que não haja desperdício e nem sobreposição de material, foi? Bom, queridos, botou aqui a palavra-chave que vocês têm que procurar, né? Quantidade total de papel para embrulhar essa caixa. Ele está falando de área total. E é ótimo cair uma questão de área total em tronco de pirâmide, porque para você entender um tronco de uma pirâmide, é uma pirâmide que foi partida ali ao meio ou não, mas foi partido paralela a essa base. Então, para ter área total, aqui eu sei que é 2 centímetros por 2 centímetros, é um quadrado. Aqui eu sei que é 8 centímetros por 8 centímetros, é outro quadrado. Só que essa face que me interessa mais, né, é essa aqui, que eu tenho 4 dela. Essa face é um trapézio. E se é um trapézio, a gente tem que calcular a área do trapézio e multiplicar por 4. Basicamente isso, né? Agora eu vou te lembrar o que é a área de trapézio e como calcular, né? Não adianta só saber a fórmula, porque eu vou ter que fazer um pequeno truque aqui, mas que ele é muito comum quando você está estudando trapézio, né? Não tem dificuldade nenhuma. Vamos lembrar então. Relembrar é viver e vale ponto. 8 na base, 2 aqui, só que ele dá que a aresta lateral mede 5, então o que mede 5 é esse pedaço aqui, essa aresta lateral. Então aqui mede 5. Área de trapézio, Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Gente, se você botar 5 aqui como sendo a altura, você vai errar e vai errar feio. Por quê? Porque a altura do trapézio não é 5, a altura do trapézio é essa aqui. E por mais que o meu desenho esteja fora de escala, preste atenção na ideia dos valores. Você vai ver por que está fora de escala. Eu quero essa altura aqui para botar na fórmula. Só que olha só, e eu falo que isso aqui é bem prático, é bem recorrente em trapézio. Desce 2, aqui vale 2. Tudo é 8. Tudo é 8. Esse pedaço aqui, daqui até aqui, é 2. Então, sobraram 6 para eu distribuir igualmente. Que vai ficar o quê? 3 aqui e 3 aqui.
Por isso que eu falei que está fora de escala, né? Eu fiz aqui rapidinho, porque o 2 está sendo maior que o 3. Mas, a nível de valores, está perfeito. E você tem a seguinte opção. Você pode elevar ao quadrado, pode fazer o teorema de Pitágoras aqui para achar o h, ou pode perceber que ele é pitagórico, ó, 3, 4, 5. Então, quando você fizer h ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, vai descobrir que o h é 4. Perfeito. Está quase pronto. Substitui aqui. Base maior, 8. Base menor, 2. A altura, 4. Dividido por 2. 10 vezes 4, 40. Dividido por 2, 20. Acabou? Não, não acabou. Isso aqui é centímetros quadrados. Eu achei uma área da face. Agora vamos descobrir a área total, né, dessa figura. Então eu tenho 4 faces trapezoidais, onde cada uma mede 20. 4 vezes 20. Mais o quadrado pequeno de lado 2, 2 ao quadrado. Mais o quadrado grande de lado 8, 8 ao quadrado. A área total vai ser 80 mais 4 mais 64, que dá 148 centímetros quadrados de papel para embrulhar uma embalagem. E aí, beleza? Questão de número 4. É uma indústria de velas, né? A parafina é armazenada em caixas cúbicas, cujo lado mede A. O cubo de aresta A. Cubo de aresta A. Depois de derretida, a parafina é derramada em moldes em formato de pirâmide com base quadrada, cuja altura e cuja aresta da base medem cada uma A sobre 2. Então, vai ter a mesma medida, tanto da altura quanto da aresta da base, que é A sobre 2, né? Da pirâmide. Altura e aresta da base. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que com a parafina armazenada em apenas uma dessas caixas, enche-se um total de... Gente, eu estou com um formato cúbico lá, né? Com cubo. E eu quero encher com essa forma aqui, né? Que está cheia de parafina derretida. Eu quero encher velinhas em formato de pirâmide com base quadrada, né? Eu quero encher velinhas dessa forma. E aí, cada velinha vai ter A sobre 2, tanto de aresta da base, deixa eu botar aqui, quanto de altura. Show de bola. Então é só eu pegar o quê? Vamos lá. Volumão e dividir por voluminho. Vamos calcular o volumão? Como é um cubo, aresta, 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 A ao cubo. Volume dessa pirâmide aqui. Volume de pirâmide, né? Volume de pirâmide, 1/3 de área da base vezes a altura. 1/3 de área da base, que é o quê? A sobre 2, como é um quadrado, é A sobre 2 ao quadrado, vezes a altura, A sobre 2. Só isso, quando a base é quadrada, é só alegria, gente. 1/3 de A ao quadrado sobre 4, vezes A sobre 2, que dá A ao cubo sobre 24. Beleza? O que significa isso? Vamos entender que é A ao cubo, né, a 24ª parte de A ao cubo, ou seja, a 24ª parte do reservatório todo. Então, eu consigo encher 24 velas desse tipo. Mas se não tiver tão visível assim, é só você pegar tudo que você tem e dividir pelo volume de cada vela. Tudo que eu tenho, A ao cubo. E vou dividir pelo volume de cada vela. A ao cubo sobre 24. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corta aqui, que dá 24, né, moldes. Letra C de casa. Beleza? Vamos lá, questão de número 5. Qual o volume de um tronco de pirâmide, sabendo que suas bases são quadrados de lados 4 e 6 centímetros, situados em planos paralelos, cuja distância é 3 centímetros? Bom, gente, isso aqui é o legítimo tronco de pirâmide, que usa a legítima fórmula de volume de tronco de pirâmide, que é 1/3 de área da base maior mais raiz quadrada de área da base maior vezes área da base menor, mais a área da base menor. Na verdade, aqui é 1/3 da altura. Dessa altura aqui, desse ponto até esse ponto. Entendeu? Bom,
Se você não fizer com essa fórmula, você vai ter que estender a pirâmide até o topo e ver, né, a questão da semelhança entre a base valendo 4, aqui a base maior valendo 6, essa distância sendo 3, e vai ter que calcular a altura que está faltando, para calcular o volume todo, menos o volume da pirâmide do topo. Ou seja, só de narrar isso já deu trabalho. Se você souber essa fórmula aqui, que você usando 3 vezes já vai entrar no seu sangue, a sua vida vai ficar muito prática, caso isso venha a aparecer em um concurso, né? A questão deu até a figura, para você ter noção. Então, a altura sobre 3 é 3 sobre 3. A área da base maior, como é um quadrado, é 6 ao quadrado, 36. Mais raiz quadrada da área da base maior, 36, vezes raiz quadrada da base menor, 4 vezes 4, 16. Mais a área da base menor, 16. Fecha. 3 dividido para 3, 1. 36 mais raiz quadrada. E aqui que fica fácil. Muito aluno multiplica para depois tirar a raiz. Olha que bonito. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 16, 4. Então, você tem 6 vezes 4, 24. Mais 16. Daqui sai a resposta, tá? 60 mais 16, 76 centímetros cúbicos por se tratar de volume. Letra D de dado. Beleza? Muito mais prático com a fórmula do volume, não é isso? Questão de número 6. E aqui, com essa questão, a gente fecha esse ciclo de questões de pirâmide, a terceira parte, onde eu trabalho a ideia de tronco de pirâmide, sendo com volume, sendo com área total, né? Cortando-se uma pirâmide de 30 decímetros de altura por um plano paralelo à base e distante 24 decímetros do vértice, obtém-se uma seção cuja área mede 144 decímetros quadrados. A medida da área da base de tal pirâmide em decímetros quadrados é de... Bom, gente, aqui se você só ler, você não vai entender nada. Mas se você prestar bastante atenção, essa questão aqui é muito, muito, muito tranquila e exatamente igual à questão de número 2. Ok? Você tem uma pirâmide, chamada de pirâmide qualquer, né? Vamos dizer que ela só tem a frente. Eu não sei quantos lados ela tem, eu só vejo esse pedaço aqui. Ele não define a quantidade de lados da base, porque não precisa, né? Cortando-se uma pirâmide de 30 decímetros de altura, e aí tá, já tenho que ela tem 30 decímetros. Ok? Por um plano paralelo à base e distante 24 centímetros do vértice. Então eu vou cortar exatamente aqui, tá, gente? Eu vou cortar aqui e a distância vai ser 24 centímetros do vértice. Então essa é a distância do vértice até o plano. Obtém-se uma seção cuja área mede 144 decímetros quadrados, essa azul aqui. A medida da área da base de tal pirâmide é... E aí, gente, vem aquilo, ó. Posso botar área zona sobre areazinha ou areazinha sobre areazona. É igual a alturinha sobre a alturona. Lembra, tenho que levar alguém ao cubo ou ao quadrado, não me lembro. Área, decímetro quadrado. Altura, decímetro. Então aqui já está ao quadrado. Aqui precisa ficar ao quadrado. Eleva aqui ao quadrado. Perfeito. Uma das melhores instruções da aula de hoje é essa aqui. A areazinha, ele já deu 144 decímetros quadrados. A área maior, ele quer a área da base, a maior. Não sei. A alturinha, a altura da pirâmide menor, 24. A alturona, a altura da pirâmide maior, 30. Elevado ao quadrado. Várias maneiras de fazer isso aqui. Vamos simplificar lá o 24 e o 30, né? Para facilitar a vida. Ou só tira a raiz quadrada aqui. Olha só que legal, uma ideia também que eu tive agora. 24 sobre 30, né? Então eu vou ter raiz quadrada de 144, 12. E raiz quadrada de A igual a 24 sobre 30. Por que eu fiz isso? Olha só, multiplica cruzado. O que nós vamos ter? 24 raiz de A igual a 12 vezes 30. Só que se você não multiplicar nada e passar só dividindo, olha só. Você vai ter a mesma coisa que 30 sobre 2, porque simplificando 12 e 24, você tem meio. Então, raiz quadrada de A é igual a 30 sobre 2, 15. Só que você não quer a raiz quadrada de A, você quer o A. Eleva ambos os lados ao quadrado.
E aí fica fácil. A igual a 15 vezes 15, 225 decímetros quadrados. Que é a letra D de dado. Se você percebeu, não usei nem fórmula de área, não usei fórmula de volume, não usei fórmula nenhuma. Eu só usei a nossa boa e velha semelhança. Beleza? Bom, então com essa aqui eu encerro as questões que eu queria mostrar para vocês sobre pirâmides. Lembrando que essa é a terceira parte e tem 2 outras partes ainda somente de pirâmide. Beleza? Muito obrigado, espero que tenham entendido. Muito bem. Valeu!